Contra os porcos tem que ter força máxima, aqueles imundos vão vir morder. Vai nada. Os caras vão jogar quarta-feira, os caras vão cansados. O Palmeiras não tá jogando nada também, não. O Palmeiras não tem um grande time. Joga nada. Nada. Nós temos total condição de ganhar. O porco já virou freguês. Os caras estão desesperados. Pela bolinha que o porco tá jogando, vai tomar pau de novo amanhã. Palmeiras e Corinthians. E pode esquecer, vocês não ganham de nós. Goleiro, quando joga contra nós, treme. Como é bom ganhar desse time, gente. Vocês não têm ideia o quanto que é bom ganhar desses caras. Vocês não têm ideia. Não, o palmeirense, não preciso falar nada. Vocês sabem o quanto que é bom ganhar desse time. Aí, um abraço a você. Esse é o canal Marcos Palestra no Ar. Meu nome é Marcos. Vamos gravar esse vídeo para falar da vitória do nosso Alviverde. Uma vitória soberana. Soberana sobre o nosso maior rival. Assim eu considero. Depois desses dois jogos finais aí do Paulista, que já foram para conta, logicamente, parabéns a eles por serem campeões, mas o Palmeiras está se encaixando e está mostrando que vai dar muito trabalho mais uma vez nesse ano, em todas as competições que disputar, como já chegou na final da primeira, né? Vamos passar por todos os resultados e falar e comentar alguns jogos e falar de alguns times aí que não conseguiram vencer ainda. A rodada acabou de acabar. Tá? O último jogo foi Atlético Mineiro e Vitória, lá no Mineirão. Daí a gente vai falar desse jogo, falar do outro, do rival do Atlético Mineiro, que é o Cruzeiro, que jogou hoje também, mais cedo. Mas vamos passar aí pelos resultados, desde sábado até agora há pouco, beleza? Antes de qualquer coisa, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com mais um amigo, não se esquecendo de ativar o sininho de notificações para estar recebendo os nossos próximos vídeos. E sem mais conversa fiada, vamos para os resultados, beleza? Bom, no sábado tivemos às 4 da tarde, Juventude 2, Ceará 1, Bragantino 1, Botafogo 0. O Palmeiras jogou um pouquinho mais tarde, às 18h30, e venceu o Corinthians por 2-0, onde um jogo que poderia ter sido 3, 4, 5, 6, tranquilamente. Isso até os corintianos mesmo concordam comigo, tá? E mais à noite, Vasco 3, Sport 1 lá em São Januário. O Vasco amassou o time do Sport e o Sport saiu reclamando, depois daquele pênalti dado lá pela equipe de arbitragem lá para o Palmeiras, lá na Ilha do Retiro. O Sport agora, todo o resultado contrário, eles vão reclamar da arbitragem. E isso não pode virar uma praxe. E a torcida do Sport precisa entender isso. E a diretoria do Sport também. Precisa cobrar dos jogadores, precisam jogar bola. Senão, não tem como. Tá? Agora, jogos do domingo, jogos de hoje. Bahia 1, Mirassol também 1, Grêmio 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1. Fluminense, jogos às 18h30 já, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Inter também 0, e Atlético Mineiro 2, último jogo da rodada, Vitória também 2, Vitória estava ganhando o jogo até aos 40 do segundo tempo, né? Então, o Atlético Mineiro sofreu aí para empatar com Vitória dentro de casa, certo? Vamos falar aí da classificação. Palmeiras 7, Flamengo 7, Juventude 6, Vasco também 6, Fluminense também 6. Zona de rebaixamento, Mirassol, Santos, o Atlético aqui deve ter trocado aí com o Santos, tá? E o Sport, são esses os clubes que estão aí na zona de rebaixamento momentaneamente, depois do final da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza, gente? Vamos falar agora aí de alguns jogos. Vamos começar aí pelo jogo do Botafogo. O Botafogo foi em Bragança Paulista, perdeu para o Bragantino lá. O Bragantino jogou com a faca nos dentes, precisava desse resultado e conseguiu. Ganhou de 1-0 do Botafogo, do atual campeão brasileiro, o time do Botafogo, que está aí se reformulando também. E é outro time que vai estar ali, eu acredito que vai estar ali nas cabeças, brigando por todos os títulos. Falar um pouquinho do jogo do Vasco. O Vasco jogou em São Januário, venceu o time do Sport com tranquilidade e segue firme aí na sua
caminhada na Série A e bem, tá? E bem, o Vasco tá muito bem, eu fico muito feliz, tenho muita simpatia pela equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro, tá? Jogos do domingo, Bahia 1, Mirassol 1, bom resultado do time do Mirassol, hein? Jogar lá na Arena Fonte Nova não é fácil, e o Mirassol foi lá e arrancou um pontinho lá do Bahia, tirou 2 do Bahia na verdade, né? E conseguiu aí ganhar um pontinho. Grêmio e Flamengo, bom, o Grêmio eu já tinha falado para vocês que é um time que tem muita dificuldade na defesa, é um time muito fraco no meio campo, e no ataque é um time comum, tá? O Flamengo foi lá, venceu, não convenceu mais uma vez, mas venceu o jogo, conseguiu os 3 pontos e agora divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o nosso Alviverde imponente. São Paulo e Cruzeiro, São Paulo 1, Cruzeiro também 1. O São Paulo jogando em casa mais uma vez, decepciona mais uma vez. O Cruzeiro vem numa fase terrível, né, com todo o investimento que foi feito, como SAF, e a pressão está muito grande para os 2 times aí, São Paulo de um lado e para o Cruzeiro do outro. Então, precisamos aí aguardar um pouco, porque segunda-feira está logo aí, e não se assustem se alguma dessas equipes não terminarem a segunda-feira sem treinador. Fluminense 1, Santos 0. Com esse resultado aí o Santos continua na zona de rebaixamento, vai para a zona de rebaixamento, e o Fluminense abre lá, vai para os 6 pontos, está lá em quinto lugar do campeonato. Fortaleza 0, Inter 0, um jogo bom, não foi um jogo, eu achei que ia ser um jogo muito melhor, mas foi um jogo muito fraco, assim, tecnicamente, eu me decepcionei com essa partida, e o Inter foi lá e conseguiu arrancar um pontinho, né, ganhar o seu pontinho e tirar 2 da equipe do Fortaleza, que é uma boa equipe, é muito difícil jogar lá em Fortaleza, tá? Atlético Mineiro e Vitória, o jogo acabou de acabar, o time do Atlético Mineiro, com todo investimento, um time caríssimo. Para vocês terem uma ideia, se pegar 2 ou 1 jogador ali do Atlético Mineiro, paga metade dos salários da equipe do Vitória, metade da folha, tá? E o Vitória saiu na frente 2 vezes, tá? 1-0, empate 2-1, e no finalzinho, depois de umas mudanças do Cuca, na entrada do Igor Vinícius, do Igor Gomes, né? Igor Vinícius é do São Paulo, Igor Gomes e Gabriel Menino conseguiu ali com o chute do Igor Gomes, a bola desviou e acabou matando o goleiro do Vitória, e o Atlético empatou aos 40 do segundo tempo. E é isso, gente. Rodada do Brasileirão, terceira, fechada a tampa, tá? Nosso Verdão já tá lá no topo. Jogamos agora, no meio de semana, contra o Internacional lá em Porto Alegre, um jogo dificiaço. Um jogo muito difícil para nós, mas confiamos, eu confio plenamente nessa camisa e vamos para cima. Vamos lá tentar arrancar um pontinho ou arrancar 3, vamos sempre para vencer. Nosso treinador tem esse espírito de vitória e vamos para cima com tudo e tentar aí fazer um bom jogo com o Internacional lá, que não vai ser fácil, mas para nós ser campeão de qualquer competição precisamos enfrentar todos, sejam eles mais ou menos bom ou ruim, e fazer o nosso papel. E o Palmeiras está caminhando para isso, né? Palmeiras já inseriu aí no último jogo o Paulinho, que estava machucado, passou muito tempo machucado depois de uma cirurgia muito séria, e graças a Deus entrou, chutou no gol, finalizou, criou, correu, deu arrancada e deu tudo bem. Espero que continue assim, que Deus continue abençoando o Paulinho, que essas lesões aí sumam aí da sua carreira e que o nosso Verdão continue seguindo em frente nessa caminhada. Beleza, gente? Agora, eu vou deixar mais um pouquinho das lamentações aí de alguns torcedores do nosso rival, porque isso é muito gostoso. Beleza? Eles riram faz um pouco tempo atrás, agora é a nossa vez de rir. Beleza? Fique aí com esses comentários elogiosos à equipe do Corinthians pelos próprios torcedores do Corinthians que estavam elogiando há 2 semanas atrás. Por isso que eu falo, seja um torcedor sensato, tenha consciência de que futebol não é ganhar sempre, uma hora você vai perder, uma hora você vai empatar, e você precisa, como torcedor, estar com a consciência plena
de que isso vai acontecer. Um abraço a você, esse é o canal Marcos Palestra no ar, meu nome é Marcos e agora vamos dar risada mais um pouco. Fui! Escondendo do jogo, sabe? O time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano. Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força.